Bom dia, estamos de volta com uma conversa sobre Direito e Tecnologia com o advogado Nuno da Silva Vieira, sócio da Antas da Cunha S.A. Nuno estava a falar da importância de Portugal se poder posicionar como plataforma perante esses diferentes metaversos e ecossistemas que existem a nível mundial. Portugal tem potencial para, à semelhança do que já está a acontecer um pouco na arbitragem, ser uma plataforma, um centro jurídico internacional também nesta área? Eu digo isso desde 2013 e acho que temos que começar pelos países de língua oficial portuguesa. Muitas vezes caímos na tentação de esquecer entidades como a CPLP, porque de alguma forma não se tratam de países da moda, e esquecemos que é nesses países onde falta fazer muita coisa e onde Portugal pode ter uma missão enorme na criação da indústria legal da língua portuguesa. E, portanto, Portugal pode, Portugal deve, mas tem que haver uma estratégia para Portugal. Tem que haver uma estratégia porque se estes temas, de facto, são demasiado progressistas, são demasiado ininteligíveis para determinadas pessoas, se há determinadas pessoas que preferem um conservadorismo, então nós também podemos pegar em fundamentos desse conservadorismo e tentar encontrar aqui soluções. Veja, se eu quisesse ser romântico agora, eu poderia dizer que a obra Mensagem de Fernando Pessoa fala de um quinto império. É muito bonito pensar de forma filosófica nesse quinto império, mas o que é que nós estamos a fazer para conseguir... A palavra império, se calhar agora hoje em dia, é capaz de ser politicamente incorreta. Sim, é verdade. Mas esse quinto império, essa imagem, só vai concretizar-se se nós tivermos vontade. Eu posso lhe dizer que em destes dias estive no lançamento de um ecossistema de inovação da Nova, onde dirijo o programa de blockchain, e eu tenho que dar os parabéns à forma como foi apresentado aquele ecossistema, porque no momento em que todos nós ouvimos aqueles discursos do costume, alguém diz assim: este ecossistema não quer ser o melhor ecossistema português, quer ser o melhor ecossistema de inovação da Europa. E este tipo de mensagem que nós temos que fazer passar todos os dias. Para isso, tem que haver vontade política, vontade dos particulares e temos que deixar de ser incumbentes. Aqui tenho que deixar esta imagem, permita-me só este pensamento. Há muitos advogados preparados para esta nova advocacia, há muitíssimos advogados que não estão preparados, mas as entidades que não estão a mostrar essa preparação são as entidades governamentais e a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, eu não conheço por dentro a Ordem dos Advogados, mas pelo menos não está a dar sinais de compreensão. Pois, mas é a questão que eu gostava de colocar, que é, em pleno século XXI e face a estes desafios, faz sentido existir uma ordem? Faz sentido uma ordem porque é necessário regular a profissão. Mas faz sentido uma ordem, ela própria, com um espírito de camaleão. Eu sei que há muitos jovens a ouvir este podcast e eu não resisto a dizer o seguinte. A curto prazo, nós vamos ter metaversos e vamos ter óculos virtuais e vamos interagir. Nós podemos marcar reuniões com óculos virtuais e vamos escolher o cenário. Sim, até os meios de comunicação social vão ter que se adaptar nesse mundo. O que eu quero dizer é que se esse mundo virtual existir, nós advogados temos que estar lá também. Porque da mesma forma que há problemas no mundo físico, no mundo virtual também haverá problemas com necessidade de ser resolvidos. E os advogados vão ter que também entrar no metaverso, vão ter que abrir firmas no metaverso, vão ter que estar presentes no metaverso. Eu quando perguntava se faz sentido haver uma ordem, é no sentido de faz sentido haver uma ordem que regula o acesso à profissão da forma que regula e com regras que, ao que parece, não estão adequadas à... A Ordem dos Advogados tem que habituar-se ao século XXI, tem que perceber que a nossa profissão não é a profissão que nos anos 80 nos era desenhada. A advocacia do século XXI é diferente e a Ordem tem que responder a um grupo cada vez maior de pessoas diferentes. Há muitos advogados em Portugal, há 30 mil advogados em Portugal e cada vez há mais grupos heterogéneos dentro da profissão. E a Ordem tem que ter esta capacidade de entender o que se está a passar e também dar sinais de transformação da profissão.
Temos agora o caso das sociedades multidisciplinares que vão passar a existir no futuro. A Ordem, durante muitos anos, combateu essa possibilidade. Acha que a Ordem está a tentar parar a água do mar com as mãos, quando isso é impossível, essa mudança da profissão? A Ordem, eu não digo parar, a Ordem pode ter uma visão para a profissão. Aquilo que eu quero dizer é que a Ordem pode não estar a ter a visão adequada, porque a advocacia não é uma profissão fechada. A advocacia existe para solucionar problemas das pessoas. Se as pessoas não estão no local A e passam para o local B, a Ordem dos Advogados tem que ter a capacidade de acompanhar. E em termos de novas profissões jurídicas que vão surgir com esta revolução digital, e isto não só os próprios advogados que podem ter outro tipo de tarefas, outro tipo de áreas, mas também profissões associadas aos escritórios e à prática individual também. Eu já escrevi, e até foi no Jornal Económico, que no século XXI estamos perante uma nova idade de ouro para a profissão, para os advogados, porque são múltiplas as possibilidades. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. O Código de Processo Civil tem uma norma pouco cumprida que permite aos advogados, sempre que pretendam, fazer-se acompanhar por peritos nas audiências. Se os jovens advogados pensarem em criar startups que permitam serviços de auxílio às profissões jurídicas, por exemplo, ao nível da prova, ao nível do desenho virtual, muitas vezes para recriar espaços onde se praticaram crimes. Este tipo de tecnologia é fundamental para a justiça do século XXI e é também uma grande oportunidade. E até a nível de gestão documental e outras tarefas. Gestão documental, fala-se muito, o Richard Susskind tem no livro Tomorrow's Lawyers, ele fala no engenheiro jurídico, o engenheiro jurídico, exatamente, o advogado é engenheiro. O que é isso? Aquele advogado capaz de criar estratégias, desenhar estratégias. A advocacia portuguesa é uma advocacia que nada tem a ver com a americana, sabemos isso, mas nos Estados Unidos estratégias militares são todos os dias usadas para as empresas e para a defesa das pessoas nos tribunais. E agora com a multidisciplinaridade também há uma série esse tipo de projetos também é mais fácil implementar. Por exemplo, uma sociedade formada entre um advogado, um engenheiro informático e um contabilista, por exemplo. Sim, esse é um caminho irreversível. Quem não vê a advocacia como um espaço multidisciplinar não está a olhar para o mundo no século XXI, e para contrariar um bocadinho esta ideia do conservadorismo, eu dou um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar em 2006, eu comecei com uma menina, minha colaboradora, que estava no front office do escritório. Eu era advogado em prática individual nessa altura. Ela não era advogada e tinha acesso a toda a informação dos meus clientes. Dizem, mas era funcionária judicial. Pois, ela era funcionária judicial, mas ela não tinha nada a ver com o curso de Direito. E, portanto, da mesma forma que uma colaboradora no front office tem acesso à informação dos nossos clientes, qual é o problema? Esse tipo de questões é uma questão ou seja, esses riscos podem ser trabalhados de forma a que os princípios deontológicos sejam preservados e os direitos dos cidadãos sejam garantidos. É aí que entra a beleza do sistema continental. É que nós, no momento em que fazemos um contrato de trabalho com alguém ou de prestação de serviços, podemos colocar um conjunto de obrigações, deveres e garantias que tem que cumprir. E, por outro lado, a tecnologia também vai permitir às pequenas sociedades enfrentarem melhor o desafio da multidisciplinaridade. Quando vemos grandes escritórios a fazerem parcerias, por exemplo, com auditores ou com consultores, e quando as Big Four entram em força no mercado jurídico, as sociedades de advogados também vão poder usar a tecnologia para fazer aquilo que os ingleses dizem que é o punch above our weight. É mais ou menos isso. E eu posso dar aqui um exemplo real. Na sociedade de advogados onde eu trabalho, eu tenho ordens para estar a observar tudo aquilo que nasce. E posso lhe garantir que se houver startups na área do direito que comecem a entrar pelo caminho que nós achamos que é o caminho certo, vão ser contactadas por nós. Porque nenhuma grande sociedade ou média sociedade pode crescer sem acompanhar a evolução social. E a evolução social também é desenhada pelos atores que são os jovens advogados estagiários que têm a capacidade de criar negócios. E, portanto, acho que é mais uma vez uma grande oportunidade para quem quer criar pequenos negócios e quem quer expandir negócios. Isso está a acontecer muito no Norte. Ainda há um mês atrás almocei com um advogado jovem que está a dar cartas com uma sociedade de advogados em Guimarães e
tivemos uma conversa ótima, porque ele tem perfeita noção daquilo que está a criar e eu tenho perfeita noção daquilo que está a ser criado e daquilo que outros jovens já estão a idealizar quando veem exemplos como esse. Portanto, qualquer jovem advogado no século XXI pode desenhar a sua profissão. Há múltiplas oportunidades e as grandes sociedades têm que estar muito atentas a esses mecanismos de criação de valor. E a última questão que gostava de colocar é precisamente esse tema dos jovens advogados. Que conselho é que dá a um jovem que tem agora acabado o curso de Direito? O conselho que eu dou, quem acaba o curso de Direito agora vai encontrar grandes dificuldades à frente dos seus olhos, porque são as dificuldades que outros desenham e que outros idealizam, mas o conselho é que não observem, não olhem para isso, porque faz tudo parte de um conjunto de ideias minimalistas, pouco fundamentadas e que acabam por destruir o poder que cada um tem na criação do seu próprio negócio. Nunca houve tanta oportunidade para que um advogado pudesse vencer. Eu próprio criei um escritório de advogados em Braga e hoje tenho o privilégio de estar numa sociedade de advogados maior. E o conselho que eu dou é que criem os seus próprios negócios, porque as grandes sociedades, elas próprias, não são capazes de absorver todos os jovens que entram nesta área. Portanto, criem os seus próprios negócios porque estão a ser observados. Ou seja, inovem, arrisquem e vão atrás dos seus sonhos. Sem dúvida. Nuno, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, foi um prazer. E agradeço também a todos os nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanham na JETV e no nosso podcast, no Spotify e noutras plataformas. O Falar Direito regressa na próxima segunda-feira com novos temas e novos convidados e até lá a todos uma boa semana.